Antes de passar a palavra ao Dr. Gustavo, eu queria agradecer aqui um depoimento pessoal, agradecer pela mensagem positiva e de quebrar o bicho-papão de preço de transferência que o professor Heleno conseguiu aqui nesses 30 minutos, por 3 questões. Primeiro, ele começou falando que a gente não deve enxergar o controle de preço de transferência como um controle contra contribuinte, sim, porque não um instrumento de planejamento. Em segundo lugar, ele elogiou a nossa legislação, a nossa norma infralegal, que é raríssimo de acontecer. Normalmente o que a gente vê os métodos da OCDE sendo enaltecidos e a nossa legislação sendo tratada como atrasada, engessada. A gente tem que considerar também que a nossa legislação é muito recente. As normas até de DDL são mais antigas, década de 60, mas preço de transferência no Brasil a gente não tem nem há 15 anos. Então a gente tem que considerar. E esse movimento dos 2 últimos anos de mudança da legislação nos deixa muito mais otimistas. Então essa mensagem otimista a respeito de preço de transferência acho que é positiva, principalmente para quem não trabalha e quem tem algum tipo de aversão com o tema. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Gustavo para complementar a nossa palestra aqui e debater o tema. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a pessoa do Dr. Leonardo Múcio o convite para a participação nesse evento aqui, que realmente é muito gratificante poder participar de uma mesa que tem o meu grande amigo, grande e seleto amigo Heleno Torres, presidida pela doutora Vivian, para tratar de um tema que realmente dele surge várias questões. Eu aqui, na posição de debatedor, eu tentei pensar desse tema algumas questões que possam gerar polêmica, né? Porque senão, se não houver polêmica, não há debate. E tendo em vista que o tema do nosso painel é a legalidade da Instrução Normativa 243 diante da legislação de regência, eu tentei pensar uns 6 temas que eu vou brevemente aqui expor, passar depois para os comentários do professor Heleno. São 6 pontos aproximadamente, e o primeiro deles começa com a própria legalidade da instrução normativa como um todo. A lei 9430, ela traça os princípios gerais relativos às regras de transfer pricing. Mas se nós formos ver, a instrução normativa, ela vem com definições que não constam da lei e que são absolutamente essenciais para a aplicação dos métodos de transfer pricing. Por exemplo, conceito de controle comum, está na instrução normativa. Conceito de companheiro, que é uma das pessoas vinculadas, também está na instrução normativa. Análise, a possibilidade da análise na aplicação dos métodos ser feitas bem por bem ou a adoção do basket approach, também regulada pela instrução normativa. Regras de definição de câmbio, detalhamento de todos os métodos, detalhamento efetivamente, ele está nos métodos, na instrução normativa. Os safe harbors para exportação, ou elementos de prova, conquista de novos mercados, as regras aplicáveis à conquista de novos mercados, os procedimentos de alteração de percentuais, agora recentemente não tão recentemente assim, mas na Instrução Normativa 222, margens de divergência, a possibilidade de margem de divergências, e algumas regras relativas ao PRL 60. E eu penso, em relação ao PRL 60, 2 situações em que há uma flagrante, a meu ver, uma flagrante contrariedade da instrução normativa em face da Lei 9430. A primeira delas diz respeito a como é feito o cálculo nas situações em que eu adquiro um insumo, entre outros, eu adquiro um insumo de pessoas ligadas, na produção de um bem, e a discussão surge quando se discute sobre que valor vai se aplicar o percentual de 60. Porque, pela instrução normativa, existe uma regra determinando que eu vejo proporcionalmente quantos os insumos adquiridos de terceiros ligados
representa na quantidade de insumos, aplico esse mesmo percentual sobre o valor do bem vendido, sobre o valor de revenda, e sobre esse valor, tão somente, abate-se o valor de 60%. Isso é o que está na instrução normativa. Me parece até mais correto, efetivamente, que seja assim. Mas não é isso que diz a lei. A lei diz 60% calculado sobre o preço de revenda após deduzidos os valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no país, na hipótese de bens importados aplicados à produção. Enquanto que a instrução normativa vem e diz preço parâmetro, definição de preço parâmetro, a diferença entre o valor da participação do bem, serviço ou direito importado no preço de venda do bem produzido, aquela proporção a que eu me referi, calculado conforme o inciso 3º, e a margem de lucro de 60%. Ou seja, é uma sistemática diferenciada. Se corrigiu ou não, foi a instrução normativa quem corrigiu e não o legislador, como deveria ter sido como manda o figurino. Um outro aspecto relativo ainda ao PRL 60 diz respeito à sua própria aplicação. Quando nós vamos para 9430, lá está dito, a aplicação dos 60%, ela é calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os valores referidos nas alíneas anteriores, aquelas deduções todas que nós conhecemos, e do valor agregado no país, na hipótese de bens importados aplicados à produção. Ou seja, são bens destinados à industrialização. E tem todo sentido que seja assim. Por isso é que é 60%, porque pressupõe-se que no país haverá uma agregação de valor que justifique um percentual muito maior. Na instrução normativa, na 243, está lá dito: o método preço de revenda menos lucro, mediante a utilização de margem de lucro de 20%, que é a alternativa, somente será aplicado nas hipóteses em que no país não haja agregação de valor ao custo dos bens, serviços ou direitos importados. Ou seja, não se fala aqui em industrialização, que a lei fez referência expressa. Então, há uma divergência aqui óbvia, e em relação a isso, a jurisprudência ela é oscilante, tanto no CARF quanto no CARF, propriamente dito. Existem decisões no CARF no sentido de que não é qualquer agregação de valor que exista no Brasil. Um mero acondicionamento, por exemplo, não seria suficiente para a aplicação do PRL 60. Seria PRL 20. Agora, há outras decisões também que são desfavoráveis. Isso para pensar duas incoerências ou situações de divergência entre a lei e a instrução normativa. Então, meu primeiro aspecto diz respeito a essa questão, em primeiro lugar, da ilegalidade da instrução normativa, da aplicação do método como um todo, na medida em que, como muitos dizem, a lei não é suficiente para que o contribuinte saiba como aplicar os métodos de transfer pricing. Essa é que é a realidade. Se não fosse a instrução normativa, nós não teríamos condições de saber como aplicar essas regras. Ora, os métodos de transfer pricing são métodos que dizem respeito a limites de dedutibilidade, portanto, diz respeito à base de cálculo. Base de cálculo é matéria reservada à lei. Não estou defendendo nem dizendo nada em contrário, só estou pondo a questão para exame. Isso, de uma forma geral, eu abordo a questão da legalidade de toda essa matéria de uma forma geral, da instrução normativa. Agora, mais especificamente, desses dois aspectos do PRL 60. Um outro aspecto relativo ao transfer pricing, que me chama muita atenção, é a situação das regras de transfer pricing quando nós as comparamos com a valoração aduaneira. O que existe em termos de valoração aduaneira? A União Federal, no momento em que cobra o imposto de importação, adota regras de valoração aduaneira que tentam verificar se, numa situação de uma operação realizada entre pessoas vinculadas, se houve uma manipulação de preço com o objetivo de reduzir o valor que será a base de cálculo do imposto de importação, do qual é competente a própria União Federal.
Então, nesse momento, verifica-se uma possível manipulação de preço e criam-se métodos que vão determinar qual é o mínimo que eu aceito para que aquela base de cálculo daquele imposto de importação seja adotado. Na situação do transfer pricing, a mesma União Federal, também numa situação de possível manipulação de preços, porque entre partes relacionadas, diz o oposto. E vem e diz, você contribuinte, no momento em que por você estar lidando com uma pessoa vinculada, você pode ter manipulado preços e eu vou adotar, portanto, métodos que vão definir o máximo que eu vou permitir que você adote como custo na apuração da sua base de cálculo. Ou seja, a União Federal quer definir um mínimo quando verifica a importação e quer definir um máximo quando verifica o transfer pricing. Então, eu, contribuinte, importei por 100. Aí chega a União Federal e diz, você não poderia ter importado por 100. Você, na verdade, subfaturou, você estava importando por 120. Isso no primeiro momento. Num segundo momento, vem, no momento do transfer pricing, e diz, não, esses 100 aí você manipulou. Então, na verdade, esses 100 são 80. Você vai ter que obedecer esse preço parâmetro aqui de 80. Ou seja, são as mesmas pessoas, com as mesmas situações, chegando a conclusões opostas. Então, eu não sei, eu ponho para debate o que nós fazemos em relação a isso. Existe alguma possibilidade de que o primeiro valor a ser determinado tenha que ser observado pela autoridade fiscal? Não sei. Um outro aspecto que eu trago para debate é a questão desse que o professor Heleno tratou daqui a pouco, que é a questão do Best Method Approach. A lei é clara no momento em que ela vem e diz, na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subsequente, que é o dispositivo aqui da lei. Ou seja, é quase que uma imposição. Determina-se aqui que será considerado dedutível será considerado dedutível o que for o melhor método para o contribuinte. Aí vem aquela situação que foi aventada pelo professor Heleno. O fisco vem em duas situações. O contribuinte se esmerou na aplicação de todos os métodos, escolheu um método que o fisco não aceitou. Ele poderia escolher, o fisco poderia escolher um outro método que fosse menos interessante para o contribuinte, e tem a situação também do contribuinte não fez absolutamente nada. E vem o fisco e tem a possibilidade de aceitar qualquer método, independentemente dele ser o que melhor se aplica ao caso do contribuinte, o que determinaria um valor menor a ser tributável. O CARF, naquela decisão que foi lida, que eu repito aqui um trecho que trata exatamente dessa hipótese, o seguinte: é correta a utilização pela fiscalização de qualquer um dos 3 métodos de ajuste quando a empresa não utilizou qualquer método de ajuste previsto na legislação. Data máxima vênia, eu não acho isso correto. Por quê? A lei determina que o método que tem que ser aplicável é o que melhor se ajusta à condição do contribuinte. O fisco tem à sua disposição todas as informações do Siscomex, todas as informações que ele pode obter, Siscomex, que permitiria a aplicação dos métodos, a verificação de quais informações são necessárias para a aplicação dos métodos, a possibilidade de troca de informações com outros países, por exemplo, se o método escolhido for o CPL, eu posso, através de um tratado de troca de informações, ou mesmo solicitar essas informações no outro país, obter os custos
de produção do bem no país de origem. Terceiro lugar, o fisco tem as informações internas relativas a todo e qualquer contribuinte. Então ele pode verificar o preço de revenda, se ele decidir aplicar o PRL, ele pode verificar o preço de revenda, bastando para tanto ver as declarações que sejam relativas aos outros tributos pagos. Ou seja, ele tem elementos para verificar os 3 métodos. Então, a meu ver, até por força do princípio da capacidade contributiva, o fisco tem a obrigação de aplicar os 3 métodos e ver em qual deles tem, da aplicação de qual deles resulta uma tributação menor. E não simplesmente aplicar qualquer dos métodos à revelia do que diz a lei exatamente sobre essa matéria especificamente. Há a questão também dos percentuais fixos. Os percentuais fixos, existe efetivamente uma legislação que permite que haja uma individualização, um processo que, ao final do qual, existe uma individualização, uma fixação de um percentual que seja próprio para a atividade. Que o que seria ideal? Que fosse tudo tailor-made, né? Que fosse todos os percentuais sempre adequados à atividade que é exercida pelo próprio contribuinte. Mas não é isso que acaba ocorrendo, porque eu saiba, eu nunca vi, pelo menos, um processo desse chegando ao fim. E, por outro lado, não existe a garantia de que na medida em que é feito esse levantamento, que na operação seguinte, aquele mesmo percentual será observado, tanto pela fiscalização quanto pelo contribuinte. Então, esse é um aspecto, é um comentário que eu faço a respeito desse aspecto, desse item especificamente. E, por fim, em função do adiantado da hora, eu pergunto o seguinte: existem várias decisões do CARF que demonstram a dificuldade da aplicação do PIC. No método PIC existem várias decisões, no sentido de que, olha, o bem não é exatamente aquele, não é um bem idêntico, não é um bem similar, não é no mesmo período do ano, as condições não eram as mesmas e, portanto, o PIC não pode ser adotado. O CPL também, existe a dificuldade inerente a ele, que é a de verificação dos custos do vendedor que está localizado no outro país. Ainda que seja empresa vinculada, não é só o vínculo societário que determina a obrigatoriedade de regra de transfer price, existem outros vínculos também. Não é fácil se obter, me diga aí os seus custos, não é para qualquer um que a empresa vai dizer quais são os seus custos e o que permite a aplicação do PIC. O PRL 60 tem milhões de problemas, eu só citei 2 aqui. Então, uma questão que eu levanto aqui, se não seria o caso da aplicação do 4º método, que é tão discutido mundo afora. Ou seja, o CARF tem uma jurisprudência aqui, que eu separei, dizendo que os métodos são aqueles 3 mesmos e pronto, e ponto final. Eu pergunto o seguinte: a aplicação, tendo em vista a dificuldade de aplicação dos 3 métodos, não seria o caso de nós pensarmos em tornar mais maleável a aplicação desse 4º método? São esses basicamente os pontos que eu levanto relativamente à instrução normativa em confronto com a legislação. Bom, eu queria agradecer aqui o Dr. Gustavo. E, na verdade, o que eu gostaria mesmo é que a palestra de preço e transferência fosse a primeira do dia, assim a gente teria mais tempo e eu não teria que blefar passando dos 10 minutos aos 5 em 3 minutos, para a gente não se perder muito aqui no horário. Bom, eu acabei de elogiar aqui a fala do professor Heleno, no que ele elogiou também a legislação. A gente viu aqui com a brilhante exposição do Dr. Gustavo
que a diferença entre metodologia IN e lei, na verdade a instrução normativa deveria ter surgido como um instrumento de auxílio, de esclarecimento, e ela surge como uma nova regra. E a gente sabe que na prática, né, no mercado, os contribuintes têm basicamente duas planilhas de cálculo, cálculo lei e cálculo IN. Essa é a realidade. Mas isso só para ilustrar que o tema é bastante complexo e dá margem a muitas discussões. Mas infelizmente a gente não vai poder abrir aqui espaço para perguntas e comentários, tendo visto o tempo, que é sexta-feira, muita gente fora. E queria agradecer mais uma vez ao professor Heleno, ao doutor Gustavo e a todos. E chamar o Leonardo doutor Leonardo, para a gente dar continuidade aqui ao talk show. Obrigada.